Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio. Este é o capítulo 4, seção 4.4, onde vamos falar sobre o protocolo IP. É um dos principais protocolos da internet para fins de roteamento. Ele também usa alguns protocolos auxiliares para controle, como o ICMP, que será visto nessa seção também. Camada de rede, então, ela tem algumas funções principais, como a gente já falou, e as mais importantes certamente são relacionadas à função de roteamento. Então, temos os protocolos de roteamento que executam algoritmos, sejam de estado de enlace ou de vetor de distâncias, ou algoritmos hierárquicos, para selecionar caminhos. Uma vez executados esses algoritmos, eles programam uma tabela de encaminhamento e, como a gente já viu, quando os pacotes chegam, o roteador simplesmente consulta a tabela de encaminhamento e encaminha o pacote de dados, pacote de dados para a interface de saída. Bom, além de rodar esses protocolos para determinar as rotas, o protocolo IP é o protocolo que tem, então, todo o padrão de endereçamento, formatos e padrões para como processar os pacotes. E o protocolo ICMP é o Internet Control Message Protocol, protocolo de mensagens de controle da internet. Ele tem várias finalidades, como, por exemplo, informar situações de erro, de rotas desconhecidas, caminhos desconhecidos para um destino, portas numa máquina de destino inalcançáveis, mas ele também serve para, esse protocolo serve também para divulgar as rotas e divulgar estado de enlace, divulgar informação de roteamento para serem usadas pelos protocolos de roteamento que estão nos roteadores no núcleo da rede. Então a gente vai estar falando nessa seção 4.4, em especial do protocolo IP e do protocolo ICMP. E na seção 4.5 e 4.6 vamos falar dos protocolos de roteamento e das instâncias deles na internet, em específico dos protocolos RIP, OSPF e BGP. Então, o formato do datagrama IP, ele em geral consiste de apenas 20 bytes ou 5 palavras de 32 bits, onde a primeira palavra tem a versão do protocolo, se foi IPv4, versão 4, IPv6, versão 6. Tamanho do cabeçalho, e aqui é porque o cabeçalho pode ter opções, pode opcionalmente ser estendido. Tipo de serviço. O tipo de serviço, já desde a criação do protocolo IP, já foi imaginado que a internet poderia ter mais de um tipo de serviço. Então, tipo de serviço para transferência de dados confiável, tipo de serviço para transferência de áudio e vídeo, ou de dados em tempo real. Na prática, esse campo ele é muito pouco utilizado, ou ele não é utilizado nos dias de hoje. Mas ele está previsto, é o campo TOS, tipo de serviço, e a gente vai ver que lá no IPv6 ele está sendo reaproveitado e reutilizado. Aqui eu tenho o comprimento total do datagrama, incluindo os 20 bytes de cabeçalho. É importante destacar aqui que o tamanho da cabeçalho está incluso no tamanho total do datagrama, não é apenas o tamanho dos dados, mas sim o tamanho total, incluindo o cabeçalho IP. Temos um identificador único de mensagens, que a gente vai ver que é interessante para fins de fragmentação daquela mensagem. Quando eu tenho, então, um pacote muito grande que precisa ser fragmentado, o identificador, então, do pacote ele é usado nos fragmentos do pacote. Então, é o mesmo identificador para os fragmentos. Flags de fragmentação, então, para essa função de fragmentação, a gente tem alguns flags no cabeçalho do pacote IP que indicam os fragmentos. E aqui eu tenho um deslocamento de fragmentação, que diz qual é o fragmento que eu estou me referindo aqui. Tá? A gente vai falar em mais detalhes sobre fragmentação nos próximos slides. O campo tempo de vida, o campo TOS, é um campo muito importante. Ele basicamente diz quantos
roteadores intermediários aquele pacote pode passar. Então, se esse tempo de vida é 1, o pacote ele é transmitido até o primeiro roteador, é decrementado nesse primeiro roteador, então ele passa a ser 0, e se o tempo de vida, né, chega a 0, se esse contador chega a 0, é gerado um erro, aquele erro do tipo do protocolo ICMP, então vai registrar esse erro, gerando um pacote ICMP de volta para a origem do pacote, e a origem do pacote está aqui, ó, o endereço IP de origem, endereço IP de destino, né? Então volta de volta para a origem do pacote, reportando que houve um erro. Né? Esse campo protocolo, ou protocolo da camada superior, é um campo muito importante que ele diz qual é o protocolo que vem depois do IP. Então aqui esses dados, eles são codificados no formato de que protocolo? TCP, UDP, pode ser o próprio IP. A gente vai ver que a gente pode ter um segmento IP encapsulado dentro de outro segmento IP para fins de gerar túneis na internet. A gente vai ver um exemplo disso na aula de hoje, nessa sessão 4.4, quando a gente falar sobre túneis IPv6. Aqui temos um checksum do cabeçalho, né? Então, aqui eu tenho o cabeçalho todo, esses 20 bytes, e aqui eu tenho o checksum do cabeçalho, para que os roteadores intermediários possam verificar se não há erro no cabeçalho IP. Okay? Depois eu tenho aqui um campo opcional, aqui o cabeçalho, essa versão aqui é do IPv4, tá? IP versão 4, que é a versão IP mais difundida na internet. A versão IPv6 ela é menos difundida, mas a internet está migrando para o IPv6. Né? O campo opções ele pode ser usado, por exemplo, para registrar rotas ou para ter algumas informações opcionais, implementar soluções de source routing, que é roteamento pela fonte, mas na prática é muito pouco utilizado esse campo. Então a gente considera que na prática o cabeçalho IP tem 20 bytes, que são essas 5 primeiras palavras, depois vem os dados. E o cabeçalho TCP também tem 20 bytes, como a gente viu no capítulo 3. Então, só para você ter uma noção aqui, só de cabeçalho TCP e IP a gente já tem 40 bytes. Né? Lembrando que a camada de enlace também adiciona um cabeçalho e um CRC no final do pacote. Né? Então, a gente certamente tem um cabeçalho aí da ordem de 60 bytes numa transmissão normal pela internet. Tá? 40 bytes só de TCP/IP. Falei sobre fragmentação, não é? Então, se eu tenho um pacote que ele é muito grande, então aqui eu tenho uma tecnologia de rede que suporta pacotes grandes. E esse roteador, ele tem uma interface aqui, e a tecnologia de rede aqui não suporta pacotes muito grandes. Então aqui eu posso ter, por exemplo, uma tecnologia de rede que suporta pacotes de até 4.000 bytes. E aí a fonte gerou esse pacote de 4.000 bytes. Só que ele chegou aqui num roteador onde essa interface só suporta pacotes de no máximo 1.500 bytes, porque cada tecnologia tem essa restrição. A gente vai ver isso um pouco lá na camada de enlace, que existe um tamanho máximo de pacote em geral definido para cada tecnologia. Bom, nesse caso, o pacote de 4.000 bytes tem que ser fragmentado em fragmentos de no máximo 1.500 bytes. Ok? E depois vão ser transmitidos pela rede. Os fragmentos podem passar por vários saltos e eles são entregues ao destino. E é só o destino, só o host de destino, a máquina de destino, é que remonta o pacote, reconstrói o pacote. Nenhum roteador intermediário, nem o roteador de borda, nenhum deles reconstrói o pacote. Ele simplesmente encaminha os fragmentos para a máquina de destino. Tá? Então observa que agora você pode ter um fragmento que é recebido parcialmente, corrompido, né? ou um pacote que está aguardando um fragmento ser retransmitido. Né? Então tem uma série de complicações nessa parte de fragmentação. Mas, como o IP faz? Tendo um pacote grande que precise ser fragmentado, ele vai usar aqueles flags e o offset para gerar os fragmentos. Dessa forma. Lembrando que o tamanho do pacote aqui inclui o cabeçalho IP. Vamos assumir 20 bytes, né, sem
sem o campo de opções. Então, um pacote normal, quando ele não é fragmentado, ele tem os flags de fragmentação setados em 0 e o offset de deslocamento, que é esse offset daqui, ó, deslocamento de fragmentação, também setado em 0. Então, quando ele tem esses dois campos em 0, eu sei que esse pacote aqui ele não é fragmentado, ele tem de fato 4.000 bytes aqui no payload dele. Tá? O identificador único, aqui setado como X, ele vai ser repetido nos fragmentos. Então, naquele exemplo do pacote 4.000 bytes, vai ser fragmentado em pacotes no máximo 1.500 bytes. Esse campo aqui, deslocamento da fragmentação, é um offset que vai identificar o fragmento. E aquele identificador X é o identificador do pacote. É um número único para cada pacote, que quando a máquina gera o pacote na sua origem, ela atribui esse identificador. Ele pode mudar de pacote para pacote, mas um pacote que é fragmentado, ele então vai repetir esse mesmo valor X. Então aqui eu tenho o pacote original e aqui eu tenho os fragmentos do pacote. Todos eles têm o mesmo identificador X. Só que agora, quando eu fragmento o pacote, o primeiro fragmento ele tem flag 1, dizendo, olha, ele está fragmentado. Então eu sei que aqui está fragmentado, e o último fragmento do pacote, ele vem com flag 0. Mas como o campo de deslocamento é diferente de 0, é dessa forma que o receptor vai saber que esse é o último fragmento de um pacote. Ok? Bom, e por que 1040? Se o pacote tinha 4.000, né? E aqui eu tenho 1.500 mais 1.500, eu tenho 3.000, mais 1.040, 4.040. Ué, não está batendo, né? É porque a gente tem que lembrar que todos esses campos de tamanho incluem o cabeçalho IP. Então aqui eu tenho 4.000 bytes, mas na verdade o payload é 3.980. Aqui eu tenho 1.500 bytes, mas esse payload aqui é 1.480. Então eu tenho 1.480 de payload aqui, mais 1.480 de payload aqui, mais 1.020 de payload aqui. Então 1.480 mais 1.480 mais 1.020 dá exatamente os 3.980 bytes do pacote original. Ok? Então, como é que eu sei? Se o flag é 0 e o deslocamento é 0, esse pacote aqui não é fragmentado. Se o flag é 1, o pacote é um fragmento. E o campo de deslocamento diz qual é o início do fragmento. Aí, poxa, Célio, mas você falou que o fragmento ele tinha aqui 1.480 bytes. Como é que o início do fragmento está em 185? Porque esse offset de deslocamento aqui, ele é em múltiplos de 64 bytes. Então, quando eu tenho 64 vezes 185, eu vou ter os meus 1.480 bytes. Ok? E aqui, então, eu tenho o offset de deslocamento. Quando o flag é 0, mas o offset é diferente de 0, eu sei, então, que eu estou no último fragmento daquele pacote. Ok? Bom, perfeito. Aqui eu falei 64 bytes, gente, 64 bits, né? 8 bytes, tá? Então, 8 bytes vezes 185 tem 1.480 bytes. Ok. Então, corrigindo aí uma breve correção. Ok, bom, entendendo agora como o pacote pode ser fragmentado, a gente vai ver mais à frente que essa função de fragmentação ela foi considerada relativamente complexa e ela é pouco utilizada na internet. Então essa função foi removida da funcionalidade do IP versão 6, né, que a gente vai ver ainda no final dessa seção 4.4. Endereçamento IP. Agora que é interessante que a rede IP ela é organizada em subredes. E aqui eu estou mostrando um roteador e 3 subredes. A subrede que começa com 223.1.1, essa aqui começa com 223.1.2 e essa aqui com 223.1.3. O ponto é um separador de cada byte. O endereço IP ele tem 4 bytes, não é? Então, aqui eu tenho o primeiro byte, o segundo byte tem valor 1, o terceiro byte valor 3 e o quarto byte valor 27.
aqui eu tenho um endereço IP para cada interface de rede do roteador. Tá vendo que interessante? Então o roteador, apesar de ser uma única máquina, cada interface de rede dele tem um endereço IP diferente. E está ligado também a uma subrede diferente. Então aqui eu tenho uma subrede, aqui uma segunda e uma terceira. Ok? Então eu tenho 4 bytes separados por pontos. Então esse valor máximo aqui, ó, vai variar de 0, o valor de cada byte, né, até 255. Ok? Ok. Bom. Como é que eu identifico as subredes, né? As subredes, então, são essas ilhas de endereços de máquinas, né, e interfaces de rede que estão todas conectadas, estão todas no mesmo alcance, elas se alcançam. Né? Então, uma interface de rede pode alcançar a outra fisicamente sem passar por um roteador. Então, se eu tiver que passar por um roteador, eu estou passando de uma subrede para outra. Tá? Isso vale para roteadores e não switches. Os switches, então, eles que operam só até o nível 2, né? Eles não são considerados roteadores. Então, eu posso ter máquinas conectadas por switches que estão todas na mesma subrede. Mas toda vez que um pacote precisa passar por um roteador para chegar num destino, ele está passando por uma nova subrede. Ok? Então, a dica para determinar as subredes está cada interface da sua máquina ou do seu roteador e cria essas ilhas. Então, aqui eu tenho uma subrede, outra e outra. E olha só que interessante aqui, né? Eu já tenho aqui uma formalização de como representar a subrede. Então, essa aqui vai ser a subrede 223.1.1.0/24. Então, /24 diz que essa subrede ela tem 24 bits para indicar a subrede e 8 bits para indicar as máquinas daquela subrede. Então, se a gente olhar, as máquinas da subrede estão aqui representadas pelos 8 bits menos significativos. Né? Na verdade, as interfaces de rede dessa subrede têm os 8 bits menos significativos. E os 24 bits mais significativos do endereço IP são todos iguais, e são iguais a 223.1.1. Por isso que essa subrede tem esse endereço 223.1.1.0/24. E essa aqui é 223.1.2.0/24. E essa aqui é 223.1.3.0/24. Ok? Com máscaras /24, indicando que cada uma dessas subredes, todas as máquinas da mesma subrede, têm os mesmos 24 bits mais significativos. Todos pertencem à mesma subrede. Aqui, então, quantas subredes eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 subredes diferentes. Ok? Porque para sair dessa interface de rede e chegar em qualquer máquina, toda vez que eu passo por um roteador, eu estou passando por uma nova subrede. Bom, aquele endereço /24, /23, ele veio de uma normatização, de um padrão de endereços IP chamado CIDR, que é o roteamento interdomínio sem classes. No passado, existiam classes de endereço IP, classe A, classe B, classe C. Então, a subrede /24, por exemplo, ela era chamada uma subrede classe C no passado. Só que agora, com o número de bits por indicando a subrede, eu posso ter subredes de tamanhos, de qualquer tamanho, variando de 1 a 31, né? Onde a parte da subrede, né, são os bits mais significativos do endereço IP. Então aqui eu tenho 23 bits mais significativos do endereço IP. E aqui eu tenho os bits menos significativos, indicando os endereços das placas de rede, das interfaces de rede daquela subrede. Então é interessante ver que todos os endereços IPs de uma mesma subrede, de todas as máquinas de uma mesma subrede, possuem os primeiros, no caso aqui 23 bits da subrede, exatamente iguais. Os 23 bits mais significativos do endereço IP, eles são iguais para todas as máquinas daquela subrede. Ok?
Então, antigamente, a barra 24 era a classe C, barra 16 era a classe B, barra 8, classe A. Né? E isso caiu em desuso porque era muito inflexível. Então, ou eu solicitava um endereço classe B, ou solicitava um endereço classe C. E às vezes eu não precisava de 2 elevado a 8 em endereços diferentes na minha subrede. Né? Eu podia ser um pequeno escritório, eu precisava apenas de 10 endereços, ou de 12 endereços. Então eu não precisava de um endereço, uma subrede classe C para o meu pequeno escritório, né? Ou para a minha pequena organização. Então, com o CIDR, a gente pode então especificar quantos bits são parte da subrede e quantos bits ficam reservados para as máquinas daquela subrede. Lembrando que todos os bits em 0 é um endereço reservado que indica a subrede. Todos os bits em 1 também é um endereço reservado que indica o endereço broadcast daquela subrede. Então aqui, se eu tiver 200.23.16.0, né, e eu botar todos esses últimos 9 bits aqui em 1, eu vou então ter o endereço de broadcast desta subrede, ok? Com todos os bits em 1. Agora, tirando todos os bits em 0 e todos os bits em 1, todos os demais valores aqui para a parte do hospedeiro estão livres para a gente atribuir para máquinas da nossa subrede, ok? Bom, como uma máquina, então, naquela subrede, né, chegando numa subrede, ela obtém o endereço IP. Bom, ela pode ser pré-configurada com endereço IP fixo, né, e aí você pode configurar ela no seu sistema operacional, nas configurações, né, nas propriedades da sua interface de rede. Cada interface de rede tem que ter um endereço IP diferente, né, e você, além de configurar o endereço IP, tem que lembrar de configurar também os demais itens da configuração de rede, que são o valor da máscara de subrede, o endereço IP do seu gateway, né, e os endereços dos seus servidores de DNS. Bom, na prática, o que é mais comum nos ambientes dinâmicos é que a gente tem então endereços dinâmicos sendo atribuídos por um servidor DHCP, que é um servidor então de atribuição, né, e configuração de hosts dinamicamente. Ele é, de certa forma, plug and play, porque uma máquina que não tem endereço IP consegue descobrir quem é o servidor DHCP daquela rede que ele está associado e consegue então solicitar um endereço IP para ela. Então o DHCP tem esse objetivo de dinamicamente atribuir um endereço IP, e não apenas um endereço IP, mas toda a configuração de rede, servidores DNS, gateway, máscara, para um novo computador ou terminal, né, ou celular, enfim, qualquer dispositivo que esteja entrando na rede, ok? Esse endereço atribuído pelo servidor de DHCP ele tem um tempo de vida que pode ser renovado, né, dentro do prazo de validade dele, e ele permite então que os endereços sejam reutilizados, né? Então, um terminal chega, usa por um tempo aquele endereço, sai porque ele é um terminal móvel, ele está indo para outro lugar, um outro terminal volta e pode receber aquele endereço no futuro. Ok, visão geral do DHCP, ele tem um processo de descoberta, onde quando um host chega numa rede, ele então manda uma mensagem broadcast querendo descobrir servidores DHCP. O servidor DHCP responde ou pode enviar periodicamente mensagens de que ele está disponível, de disponibilidade. Com isso, o cliente que acabou de chegar pode solicitar um endereço IP através da mensagem DHCP request e o servidor responde com uma mensagem DHCP ACK. Aqui alguns exemplos mais à frente. Bom, um cliente acabou de chegar numa rede, ele não tem o endereço ainda, ele vai então descobrir o endereço acessando o servidor DHCP, que vai então fornecer um endereço para ele. Como funciona? O cliente ele pode mandar em broadcast para o endereço de destino, com todos os bits em 1, é o endereço de broadcast, na porta 67, e o endereço de origem dele não existe, ele não tem. Então ele botou todos os bits em 0, para indicar que ele não tem um endereço IP válido ainda, né?
E ele sorteia um campo chamado Transaction ID, tá vendo? 654. Olha que interessante. Esse campo ele vai dentro do payload do pacote DHCP, desse pacote de descoberta, tá? Como ele foi enviado em broadcast, se naquela rede existir algum servidor DHCP, ele vai escutar essa mensagem e ele vai responder essa mensagem. Se não tiver, não vai ter resposta, enfim. Aí não tem como o cliente obter um endereço IP. Mas a mensagem de descoberta chegando no servidor DHCP, o servidor DHCP responde com o endereço dele e diz, olha, eu sou um servidor DHCP, ó. Essa mensagem DHCP oferta significa que ele é um servidor DHCP que está disponível naquela rede, ok? E ele vai no payload dele com esse Transaction ID 654. E ele é enviado para todo mundo na rede, tá vendo? Só que na porta 68. Como o cliente está lá entrando, ele está esperando, ele vai receber essa mensagem. Ele aceita a mensagem porque ela tem o mesmo Transaction ID da mensagem que ele enviou. Observe aqui numa situação de perda de energia, num laboratório, por exemplo, onde as máquinas recebem endereço dinamicamente por DHCP. Quando a energia volta, várias máquinas vão solicitar o endereço DHCP, né? E aí, para uma forma de identificar qual é a máquina ou para qual máquina aquele servidor está respondendo, ele tem que olhar, então, a máquina tem que olhar dentro do payload dos pacotes DHCP e procurar o campo Transaction ID. E ele vai, então, associar a resposta a um pedido que ele tenha feito anteriormente. Então, aqui eu tenho o pedido de descoberta, a resposta do pedido de descoberta. Depois eu vou ter um pedido de solicitação de endereço IP e de configuração de rede, através de uma mensagem enviada agora diretamente. Bom, aqui podia ser diretamente, mas ele mandou em broadcast, né? Observa que aqui ele já tinha o endereço. Podia ter respondido, enviado só para ele. Mas, no caso geral, o cliente pode chegar e já solicitar em broadcast também. E aí, o servidor pode responder, né? Aqui eu tenho um endereço IP que está disponível já, tá vendo? Eu tenho um endereço IP disponível e o cliente quer aquele endereço IP, ele já indica aqui, né? Bom, na volta, o servidor responde com o endereço IP dele, porta 67, manda para destino, manda para todo mundo, por quê? Porque o cliente ainda não tem endereço IP, o endereço IP dele ainda continua sendo 0. Ele vai ser atribuído esse endereço IP 223.1.2.4 quando receber a resposta, tá? Aquela resposta vai ser válida, esse endereço vai ser válido por 1 hora, 3.600 segundos, né? E ele sabe que aquela resposta é para ele porque ela tem a Transaction ID 655 que casa com o pedido que ele enviou a Transaction ID 655 aqui também, solicitando o endereço IP. Ok? Legal, né? Bom, além do endereço IP, como a gente tem dito, o servidor DHCP retorna também na resposta a máscara, que é a subrede, a máscara de subrede, né? A máscara de rede, que é aquele /24, /23, né? Retorna também o endereço e o nome dos servidores de DNS e retorna também o gateway default, o endereço do roteador de primeiro salto para o cliente, tá? Então aqui pegando uma simples animação, o cliente entrou na rede, ele então gera a mensagem de DHCP lá na aplicação, essa mensagem desce pela pilha de protocolos, é enviada em broadcast, chega no servidor DHCP, que vai então responder aquela mensagem e vai então passar as configurações de rede para o cliente. Aqui uma captura usando a ferramenta Wireshark, uma ferramenta gratuita de captura, vocês podem baixar e rodar na sua casa, onde aqui a gente mostra que é uma mensagem do tipo DHCP, pedido de DHCP solicitando um endereço. Aqui ele já pede um endereço, vamos ver. Aqui eu tenho o Transaction ID, que é o que vai ser repetido na resposta. Tá vendo? Aqui eu tenho o endereço que foi atribuído ao cliente. Pode ser que ele tenha pedido esse endereço. Ele pediu esse endereço, tá vendo? E aí ele então foi atribuído aquele endereço. Se esse endereço já tivesse em uso, ele seria atribuído um novo endereço, um endereço diferente, tá? Aqui eu tenho
endereço do Gateway Default, 192.168.1.1, é o do roteador de borda. E aqui eu tenho as configurações de rede, roteador de borda, servidor de DNS e os endereços IPs dos servidores de DNS. Ok? E aqui eu tenho também a máscara 255.255.255.0. Essa máscara é exatamente a máscara /24, porque eu tenho aqui 24 bits em 1 e 8 bits em 0. Tá? Então, se eu tivesse uma máscara, por exemplo, /25, eu teria 255.255.255, e aí o primeiro bit aqui seria 1, né? 24 mais 1. Então, eu tenho aqui ponto 128, seria a máscara de subrede, né? Para indicar o /25. Tá ok? Eu teria um bit aqui em 1 e os demais bits em 0. O bit mais significativo em 1 e os demais bits em 0. Então, esse número de bits aqui em 1 indica o tamanho da subrede, né? Então, se eu tenho 24 bits aqui em 1, a minha subrede é uma subrede /24. Bom, e como a rede, né, o seu ISP também, ela recebe essa parte da subrede, né? Então, como a rede obtém a parte da subrede do seu endereço, o ISP ele tem que alocar. Então, aqui na UF, quando ela atribui uma subrede para um instituto de computação, ou para um departamento, ou para uma biblioteca, ela vai dizer quantos bits vão ter naquela subrede. Então, eu posso ter um ISP que tem uma subrede /20, que é uma subrede bem grande, né? Porque eu teria aqui 24 bits, 8 mais 4, 12 bits para máquinas daquele ISP. Então eu teria possivelmente até um máximo de 2 elevado a 12 endereços diferentes naquele ISP, né? Mas quando as organizações solicitam subredes a ele tem que quebrar. Ele pode quebrar em subredes /23. As subredes não precisam ser iguais, podem ser diferentes, né? /23, /24, /25, dependendo da quantidade de endereços que cada organização solicita, ok? Mas todos esses endereços estão dentro desse endereço /20, né? Porque os 23 bits mais significativos aqui, eles estão dentro desses, né? Eles também possuem os mesmos 20 bits mais significativos iguais ao do bloco do ISP. Entenderam? Então são subredes dentro de uma subrede. E vocês lembram que quando a gente falou de roteamento, encaminhamento, né, na tabela de encaminhamento, eu posso ter uma tabela de encaminhamento, por exemplo, com uma subrede /23 aqui e uma subrede /20 aqui. Então, esse roteador de borda, ele sabe que para mandar pacotes que são destinados à subrede 223.18.0/23, ele deve vir por este enlace, deve ser encaminhado por este enlace, mas todos os demais pacotes da subrede /20 devem vir por este enlace, porque o prefixo mais longo aqui, esse prefixo aqui tem 23 bits, esse aqui tem apenas 20 bits. E a gente falou na aula passada, né, que o encaminhamento é feito pela interface que tem o maior prefixo, né? Então, no caso, 23 bits é maior do que 20, e aí ele encaminha corretamente para um endereço que esteja nessa subrede. Então, aqui foi o caso de uma organização 1 que estava antes ligada a um ISP, mudou de ISP e quer preservar os seus endereços IPs, por algum motivo, porque os seus servidores já são conhecidos ali naquele endereço, enfim. Então, o protocolo IP suporta isso e o roteamento na internet suporta isso também. Bom, e como aquele ISP, esse ISP aqui, obteve esse bloco? Bom, aí tem algumas organizações. Aqui no Brasil existe o Registro BR, de forma internacional existe o ICANN, que é o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, e que aloca endereços e administra servidores de DNS e acaba podendo então, atribuir nomes e endereços para ISPs. Então, o ISP solicita ao ICANN
esses blocos. Aqui no Brasil existe o Registro BR e o SP solicita ao Registro BR, ao Comitê Gestor da Internet Brasil, ao NIC-BR, que são organizações então, que gerenciam os registros IP aqui no Brasil. Ok. A gente vai terminar, vai fazer uma pausa aqui. A gente continua então a sessão 4.4 na próxima parte, na próxima videoaula assíncrona.